Olá, hoje eu estou aqui para falar especialmente para os trabalhadores e frequentadores, para os amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, da cidade de Queimados, estado do Rio de Janeiro. O tema que me foi proposto pela Lúcia, inclusive já quero agradecer à Lúcia e a toda a direção do Centro Espírita Luz e Caridade da cidade de Queimados, para que me desse essa oportunidade. Na verdade, por ter me dado essa oportunidade de trabalho. E vocês vão ver que nesse tema que nós estamos aqui para conversar sobre ele, fala exatamente disso, que Jesus diz que todo trabalhador é digno de salário. Então, feliz daquele que pode trabalhar, inclusive trabalhar para divulgar a doutrina espírita, para divulgar o Evangelho. Mas o tema proposto pelo Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec é não vades ter com Jesus, não vades ter com os gentios. Gentios. Isso mesmo. Não vades ter com os gentios. Vamos imaginar uma mãe falando para um filho ou um pai falando para o filho, olha, você vai, mas não vale. Normalmente o filho rebelde pergunta assim, mas por que eu não posso ir por ali? Por que eu não posso ir por ali? E, de uma forma geral, fica curioso. E aí tem até aquele dito popular, que tudo que é proibido, a gente quer fazer. É uma coisa impressionante. Fala que é proibido, a gente quer experimentar. E é, talvez, por isso que muitas pessoas experimentam as substâncias ilícitas. É aquilo que nós chamamos de drogas. Na verdade, existem muitas outras drogas, né? Mas essas substâncias ilícitas, então, resolvem experimentar. Não acreditam nas orientações, não acreditam nas sugestões, não acreditam no que leem, nem no que veem. Então, por um motivo ou outro, um momento de fraqueza, um momento de distração, um momento equivocado, acabam se enveredando por esse caminho que depois, para o retorno, é bastante difícil. Então, não vades ter com os gentios. O que vocês imaginam ao ouvir essa palavra? Claro, é uma proibição. É uma proibição. Parece que é uma proibição. Mas, se a gente for estudar o Evangelho, a gente descobre que não chega a ser bem uma proibição, não, mas uma recomendação. E aí há uma diferença entre proibição e recomendação. Porque proibido é aquilo que você não pode fazer. E recomendado é aquilo que você não deve fazer. A gente lembra até de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, poder fazer eu posso, mas não convém. Então, esse é o tema, não vades ter com os gentios. Uma orientação de Jesus para os 12 discípulos. Jesus mandou os discípulos várias vezes. Em especial, nós podemos dizer que 2 vezes, pelo menos. Uma, assim que ele recolhe, ou melhor, assim que ele convida os 12 para o seu postulado, para fazerem pescadores de homens, pescadores de almas. Os discípulos eram pescadores, os apóstolos eram pescadores, quase todos, na verdade, nem todos, mas a maioria era pescador. Então, o que acontece? Jesus chama esses 12 discípulos. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a permissão para vocês para que eu leia. Eu não vou ler toda a passagem, mas vou ler apenas 15 versículos, ou talvez menos, para que a gente tenha uma ideia de como aconteceu a coisa. Porque que a gente rememore, relembre. Acredito que todos vocês já conhecem,
Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Então, esses dois versículos, três versículos, né? 5 a 7, três versículos, em verdade, são de tanta riqueza, de tantas coisas que nós podemos extrair desses versículos, que talvez vocês nem imaginem. Então, como eu falei, Jesus convidou os 12 apóstolos, reuniu os 12 apóstolos, e segundo o Evangelho de Mateus, nessa passagem mesmo, deu-lhes poder. É o primeiro versículo do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mateus fala que Jesus chamou os discípulos e deu poder aos discípulos. Que tipo de poder? Para expulsar os espíritos imundos, para curar de toda enfermidade e de todo mal. Isso é tão profundo, que só estudando o Evangelho durante muitos anos, nós conseguiríamos compreender em parte essa mensagem. Na verdade, todo o Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho, a gente precisa lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec fala que o Evangelho é um código divino. Acredito que talvez vocês também já tenham ouvido falar que o Evangelho é um código divino. Esse código, por ser divino, é uma lei natural, é uma lei de Deus. E por que um código? Esse é um código moral, é um código de conduta. O Evangelho mostra para nós, quando nós conseguimos acessar o espírito da letra, o Evangelho nos ensina a como proceder em todas as situações. Em todas as situações. Por isso, nós precisamos nos esforçar para compreender. E a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, tem a chave para que a gente possa compreender o Evangelho. E nós, quando analisamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, descobrimos que não tem nada de errado com o Evangelho, não tem nada de errado com o Velho Testamento, que, em verdade, Velho Testamento, Novo Testamento, ou Evangelho, se quiserem, e a doutrina espírita formam um trio perfeito, em perfeita consonância, em perfeita concordância com esse código moral, esse código de conduta. Mas diz, então, o versículo 1 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que Jesus reuniu os 12 e deu-lhes poder. Vamos colocar no sentido, não de um passe de mágica, mas preparou-os, deu-lhes autoridade para falar. E para ter autoridade para falar, somente aquele que conhece, mas só conhecimento não diz tudo. Só o conhecimento não resolve. Nós precisamos conhecer e experienciar e passar pela experiência. Então, quando nós conhecemos e passamos pela experiência, nós retemos esse conhecimento. E faz para nós e para aqueles que nos ouvem uma grande diferença. Por quê? Após passarmos pela experiência,
as nossas palavras vibram de acordo com aquilo que nós sentimos. De acordo com aquilo que nós sentimos. Então, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, do perdão, certamente eu, vocês, já perdoamos muitas pessoas, significando que no estágio evolutivo que nós estamos, nós passamos por uma experiência que fomos ofendidos, ou melhor, que nos sentimos ofendidos, ou talvez até uma experiência de que nós ofendemos. Mas depois resolvemos nos conciliar. Pedimos perdão, pedimos desculpas, tentamos reparar o erro cometido, a falha cometida, e quando retornamos e perdoamos, nós lembramos daquela situação, mas nós não lembramos com tristeza, nós não lembramos com mágoa, com rancor. Ou seja, é para nós apenas uma situação, que nós já ou nos redimimos ou já não temos nenhuma sensação, impressão, nenhum sentimento menos feliz em relação a ela. Então, isso nós dizemos que perdoamos. Então, Jesus, na verdade, preparou os discípulos, auxiliou-los a compreender o que eles deveriam fazer. E enviou esses 12 para pregar. E mais, o que é que eles tinham que pregar? Jesus fala: pregai que o reino dos céus está próximo. Só para adiantar um pouco, mas para que a gente fique sabendo, quando a gente, principalmente Mateus, nós conhecemos dessas duas expressões, reino de Deus e reino dos céus. Mateus normalmente utiliza a palavra reino dos céus. Por quê? Porque Mateus pregava para os convertidos. Então ele dizia o reino dos céus justamente por causa dessas dificuldades, para não chocar, como é que eu vou dizer assim? A tradição da época. Então, o Evangelho de Mateus é direcionado aos judeus. Então, por esse motivo, ele prefere usar reino dos céus, evitando assim, pelo menos é o que parece, é o que os estudiosos dizem, evitando assim criar e evitar falar o nome do Criador, porque os judeus, na verdade, eles não podiam e não deviam, era a recomendação, não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, em vez de Mateus dizer reino de Deus, para não pronunciar o nome de Deus e em vão, ou seja, eles poderiam entender assim, Mateus resolve escrever e pregar sobre o reino dos céus. Mas o reino de Deus e o reino dos céus são expressões sinônimas. Obviamente, nós poderíamos, vez por outra, dependendo do emprego, fazer alguma diferenciação quase que filosófica sobre isso. Mas também não importa muito. O que importa é que pregar que o reino de Deus está próximo, que é a recomendação de Jesus, é pregar que a paz de Deus está próxima de nós. Nós aprendemos com Jesus que o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você.
Nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus está em todos os lugares. E aprendemos com o Evangelho que Deus está dentro de nós. Então, nós não precisamos procurar Deus fora de nós. Deus está dentro de nós. Por quê? Porque Deus é amor e o amor está dentro de nós. Isso é o que nós aprendemos com a doutrina espírita. E aí, quando nós falamos de reino de Deus, reino dos céus, se está dentro de nós, nós temos que lembrar que este reino, seja de Deus ou dos céus, é um reino de paz, é um reino de tranquilidade. E essa paz que nós queremos e devemos construir dentro de nós. Existe esse processo de construção dessa paz e que, sintetizando, é aceitar as coisas como elas são. Esquecer e não ler e não perceber que existe algo contra nós, que existe um trabalho feito, que existe uma inveja. Claro que as invejas existem. Mas se nós pensarmos que é contra nós, em vez de construirmos um reino de paz, de tranquilidade, estamos construindo um reino de tormenta. E como Deus está em todos os lugares, Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em todos os lugares. Deus está onde existem pessoas boas e onde existem pessoas ruins. Então, o que acontece? Se nós passarmos a ver Deus em tudo e em todos, nós estaremos, entre aspas, com Deus, porque Deus já está conosco. Estar com Deus é estar em paz, é estar tranquilo, é ter a consciência e agir de acordo com essa consciência, sabendo que Deus é justo. Se Deus é justo, nada faz contra nós. Que Deus é bom. E se Deus é bom e é justo, e além disso é misericordioso, quer dizer, conhece e é indulgente para com os nossos sofrimentos, o que acontece? Tudo no universo comandado por Deus, dirigido por Deus, tudo é feito para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso progresso. Então, se eu passar a ver a dor, a ver tudo o que acontece comigo e à minha volta como oportunidades de crescimento, eu tenho paz. Sabendo que, por pior que seja aquilo que está acontecendo, ou aquela situação pela qual estamos passando, é passageira. Porque nós somos espíritos eternos, viveremos eternamente. O corpo deixa de existir, mas nós, como espíritos, saímos como um pássaro da gaiola e vamos buscar o verdadeiro reino, o reino espiritual, se assim podemos dizer, que é um reino de paz, tranquilidade, de acordo com o nosso estado. Se durante a vida tivermos tormentos e construirmos infernos, quando nós passarmos para outra vida, continuaremos do mesmo jeito. Hoje, a ciência já diz o que a codificação espírita nos ensina, que nós somos resultado dos nossos pensamentos. Hoje, a medicina, por exemplo, já fala das doenças psicossomáticas, ou seja, aquela oriunda da alma.
e conseguimos compreender que toda doença vem do Espírito. Vocês vão dizer, mas isso tem a ver com o tema não ides ter com os gentios? Sim, tem a ver. Porque quando eles vão pregar que o reino dos céus está próximo, ou que o reino de Deus está próximo, no mínimo, na essência, eles estão falando, não procure Deus em outro lugar, mas dentro de você. Porque Deus está em tudo, dentro de nós também. Então, nós precisamos aprender a ver Deus. Bom, mas continuemos. Ele, Mateus, fala que Jesus enviou os 12. Claro que Jesus enviou os 12, enviou os 70 ou os 72, de acordo com cada tradução, e enviou muitos outros. Existem alguns que foram enviados, mas que quase nunca nós lembramos, que são aqueles últimos que presenciaram a ascensão de Jesus. E diz o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que depois da crucificação de Jesus, Jesus ressuscitou. E todos nós sabemos, isso é só para lembrar, que Jesus conviveu mais 40 dias com os discípulos. Mas nem todos viam Jesus. Nem todos escutavam Jesus. E muitos dos discípulos sentiam falta de Jesus. Os apóstolos, os 11, também, ou os 12, se quisermos incluir Matias, sentiam falta de Jesus, sentiam falta de ouvir a sua palavra. E muitas vezes, quando nós sentimos um vazio, um sei lá o quê, uma espécie de tristeza, é muito provável que nós também estejamos sentindo a falta de Jesus. Não porque ele não está conosco, mas porque nós não estamos com ele. Não estamos com ele no sentido de não estarmos pensando nele, não estarmos seguindo seus ensinamentos, não estarmos procurando nos esforçar para conhecer e viver os ensinamentos de Jesus, que é esse código divino que nós devemos ler, refletir, meditar e, por que não dizer, divulgar. Muito bem. Então, Jesus, no dia da sua ascensão, apareceu para os 500 da Galileia. Eram 500 pessoas. Tenho certeza que não eram os doutores da lei. Tinha gente de tudo quanto é tipo, mãe, criança, pobres, aleijados, todos sentindo saudade de Jesus. Mas também, mais interessante, quando percebemos esse livro Boa Nova, Os 500 da Galileia, nós percebemos a fala de Jesus de acordo com Humberto de Campos. Jesus fala para esses 500 que eles deveriam ficar e divulgar o Evangelho até a sua volta. Jesus fala tudo que eles iriam passar, sofrimentos, que eles não conheceriam o amor
no mundo enquanto o reino de Deus não tivesse implantado na terra. Essas frases, se analisadas de acordo com Humberto de Campos, se analisadas profundamente à luz da doutrina espírita, nós veremos que esses 500 só sairão da terra, e eu coloco novamente entre aspas, depois que o reino de Deus estiver implantado na terra. Hoje, nós estamos passando para um mundo de regeneração. Mas até, de fato, ser um mundo feliz, um mundo onde todos são felizes, um mundo onde reina a paz e o amor, ainda há distante. Mas a vantagem é que todos nós chegaremos lá. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegaremos. Bom, muito bem. Então, Jesus fala para esses 500 que eles ficarão. E na fala de Humberto de Campos, fala o seguinte, que os 12 apóstolos, eram as sementes. E que esses 500 eram um fermento. Quando a gente associa isto àquilo que nós conhecemos do Evangelho, quando Jesus diz que os 12 são a semente, ou seja, são aqueles que serão plantados pelo exemplo, não pela palavra, mas principalmente pelas ações, a semente do Evangelho distribuída por Jesus. E os 500 seriam o fermento, aquele que um pouco leveda toda a massa. São esses 500 que são os obreiros do Senhor, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E tem 5, os obreiros do Senhor. Ou, se ainda, dependendo da interpretação, os trabalhadores, nas palavras de Humberto de Campos, os trabalhadores da primeira hora. São esses 500 que estão voltando agora para dar cumprimento às palavras de Jesus. Então, Jesus mandou 12, 70 ou 72, também os 500, e outras vezes, para pregar o Evangelho. E neste primeiro envio de Jesus, ele diz para os discípulos para pregarem, ou os apóstolos para pregarem que o reino dos céus está próximo. E quando nós falamos de 12, nós lembramos das 12 tribos de Israel. Então, a gente poderia associar, por exemplo, que cada discípulo ou cada apóstolo representaria uma das 12 tribos de Israel. Quem era Israel? É aquela que procede de Abraão e que recebe, faz o pacto com Deus, a primeira aliança com Deus. Aliança, vamos dizer assim, de Deus único. E vale lembrar que essa ideia de Deus único é uma tradição que não foi imposta. Eles já tinham consigo e já traziam consigo essa ideia de um Deus único, desde Abraão. Não é interessante? Então, 12, apesar de sabermos que esses 12 não eram perfeitos. Às vezes, quando nós falamos, eu não posso ir, eu sou muito imperfeito, eu não posso fazer isso, eu sou muito perfeito.
Não, é justamente por nós sermos imperfeitos que nós precisamos fazer muitas coisas para que nós possamos burilar as nossas dificuldades, cultivar as virtudes que temos. Então, vocês observam que muitas vezes nós estamos, vamos dizer assim, no covil dos lobos. Justamente como Jesus fala nessa passagem, que enviava esses discípulos como ovelhas aos lobos. Ovelhas já tem por tradição ser mansa, ser pacífica, tranquilas, mesmo na hora da tosa, mesmo na hora do sacrifício, a ovelha é tranquila. Então, é um exemplo de mansietude. E nós não podemos esquecer que Jesus foi considerado o Cordeiro de Deus, manso e pacífico. Então, vejam só, Jesus mandou os 12, anunciando, dizendo, quer dizer, falando. Então, Jesus mandou os 12 e falou para eles, para irem pregar, dizendo, quer dizer, falando que o reino dos céus estava próximo. Por quê? Eles ainda não tinham condições de viver o reino de Deus, mas já podiam falar do reino de Deus. Então, se nós, por exemplo, eu não posso falar, não posso criticar ninguém, eu não posso falar de caridade porque eu não sou caridoso. Eu não posso falar de doutrina espírita porque eu não conheço a doutrina. Sim, nós não temos professores, nós não somos doutores. Muitas coisas nós não conhecemos, mas nós podemos falar daquilo que nós conhecemos. Eu não preciso ser professor para ensinar uma conta de matemática, uma conta de somar, de multiplicar, de dividir. Eu não preciso ser professor para ensinar a pronúncia de uma palavra corretamente ou a escrita de uma palavra correta. Professor não é só aquele que faz doutorado, mestrado ou faz curso de professor. Não. Professor, nós podemos dizer que é todo aquele que ensina, todo aquele que revela alguma coisa, ensina. E aquele que vive, educa. Aquele que ensina, aquele que fala, ensina. E aquele que vive, educa. É por isso que muitas vezes nós não acreditamos nos outros, porque nós percebemos de alguma forma que ele fala, mas as palavras dele não vibram, não vibram. E por que não vibram? Porque eles ainda não têm a experiência. Então, quando Jesus envia os 12, dá-lhes poder, quer dizer, ensina a eles o que fazer, eles ainda não tinham experiência. E aí, então, eles falam para quê? Para que eles não vá na cidade dos gentios nem dos samaritanos. Então, gentil, na verdade, o termo gentil quer dizer nação, povo. Tanto no grego como no hebraico, nós podemos considerar que gentil é aquele que é estrangeiro. Ou, como dizem, estranhos. Ou seja, de outra nação, de outra região, de outro país. Então, os judeus consideravam gentil todo aquele que não era da nação de Israel. Isso. Simplesmente por isso.
E a gente sabe o grande problema que houve entre um pensava que deveria amar a Deus, deveria adorar a Deus em um monte, Gerazim. Outro grupo considerava que deveria adorar a Deus no monte esqueci o nome, Moriá, no Monte Moriá. Muito bem. E essa divisão e esse tipo de pensamento ainda vigora até hoje. Muitos ainda acreditam que só podem adorar a Deus dentro de um lugar, de uma instituição ou de outra. Se ele tiver adorando a Deus em outra instituição, em outro tempo físico, ele está equivocado. Se ele faz caridade num lugar e resolve fazer caridade em outro lugar, há quem diga que ele está servindo a dois senhores. Acredito que vocês já devem ter ouvido muito falar isso. Ah, você não pode frequentar duas casas. Você não pode trabalhar em duas casas. Mas a caridade deve ser feita em todo lugar, em todo mundo. Então, naquela época havia essa divisão. E nós aprendemos com Jesus, quando ele fala com a mulher, ou converte a mulher, ou melhor, quando a mulher se converte ouvindo Jesus, a mulher samaritana, ele diz que dia chegaria em que todos adorariam Deus, nem num tempo, nem em outro, mas em espírito e em verdade. Então, aqueles que adoram a Deus, aqueles que amam a Deus, não precisam de templos de pedra, não precisam de instituição, não precisam sequer de proventos de dinheiro para fazer a caridade. Isso nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, dos itens 11 a 16, quando ele fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Quando fala da caridade, quando fala da indulgência, que nós podemos ser caridosos, ser indulgentes, moralmente, doando nosso tempo, uma palavra amiga, evitando destacar os defeitos alheios e assim sucessivamente. Então, adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus dentro de nós. Adorar a Deus em tudo e em todos. E aí, diz Mateus, e Jesus ordenou. Então a gente percebe e aprende até com a doutrina espírita que a autoridade que nós podemos exercer sobre o outro é aquela autoridade moral. Aquela autoridade de quem é seguro, de quem já vivenciou aquilo, daquele que não nos ofende, mas fala simplesmente. A autoridade moral é a autoridade daquele que bem procede. Nós aprendemos com o Livro dos Espíritos. Eu sei que você talvez deve estar lembrando exatamente dessa questão. O que nós podemos entender como sendo moral? E respondem os Espíritos. Moral é a regra do bem
proceder. Isto é, dizem os Espíritos, distinguir o bem do mal. Distinguir aquilo que está 100% de acordo com as leis de Deus, que nos conduzem para o caminho reto, daquilo que vai nos causar dor e sofrimento. Ou até melhor, daquilo que nos causará sofrimento, daquilo que vai nos fazer sofrer, que vai nos fazer retardar o nosso progresso. Moral é a regra de bem proceder. E bem proceder é o código divino, é o código do Evangelho. O Evangelho é um código divino, é um código de Deus, é um código eterno, é um código universal. Claro que é aplicado de acordo com cada lugar. Assim são as leis de Deus. Então, a regra do bem proceder. E aí, só ordena, ou seja, só tem força aquele que vive aquilo que ele está ordenando, entre aspas. E aí Jesus falou, vá dizendo que o reino de Deus está próximo. Jesus falou para que eles fossem. Mas não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. A compreensão normal, tradicional, é que os discípulos ainda não estavam preparados. E é fácil compreender, porque Jesus tinha acabado, entre aspas, né? Porque a gente não tem essa ideia, essa noção de tempo, de duração. Mas Jesus, os discípulos estavam sendo apenas, ou eram apenas, recém-recrutados, escolhidos, recém-chamados. Ainda não tinham estrutura, ainda não tinham conhecimento suficiente, embora o Evangelho diga que Jesus lhes deu poder. Vamos lá. Quando nós fazemos um curso, um estudo, dentro ou fora da doutrina, não importa. Nós recebemos o poder, ou seja, recebemos o conhecimento. Entretanto, não temos experiência. Então, muitas coisas irão nos escapar. Apesar de termos tido orientação, muitas coisas nós ainda desconheceremos. Precisamos passar pela experiência. Somente aprende realmente aquele que passa pela experiência. Sem passar pela experiência, nós sabemos, ou nós entendemos, ou nós intelectualizamos, mas ainda não conseguimos viver. E viver é questão de exercício. Hoje eu já sei, por exemplo, nós já sabemos que devemos amar ao próximo. Então, nós tentamos hoje, tentamos amanhã, tentamos depois tentamos depois. E assim nós vamos tentando, vamos exercitando. E aos poucos nós vamos aprendendo a amar o próximo. Primeiro, nós começamos a não desejar mal. Depois, nós passamos a desejar bem, a ficarmos felizes com a alegria daqueles que nós devemos amar como os inimigos. E aí nós vamos exercitando. E um dia, com certeza, nós seremos tão felizes que só veremos Deus em tudo e em todos e seguiremos as suas leis. E as leis que estão,
em nossa mente. Na verdade, a mente não fica dentro da cabeça. Nós sabemos que é. Mas, ou seja, as leis de Deus já estão dentro da nossa mente. Então, essa questão de enviar discípulos e falar para eles não irem nas estradas dos gentios, ou seja, naqueles que eram de outra nação, e também para os samaritanos, é porque talvez a, a interpretação mais comum é que os gentios ainda não estavam preparados para dialogar com aqueles que não acreditavam no Deus único, com aqueles de outras crenças. Então, por isso, não ir pelas outras nações, pelo caminho das outras nações, ou das outras gentes, ou pelo caminho dos gentios, e também na cidade dos samaritanos. E tanto é que Jesus, caminhando para lá, passou numa das cidades da Samaria. E não foram recebidos. Aí Tiago e João falaram para Jesus, olha, vamos fazer com que desça fogo do céu para queimar todos. E Jesus, não é isso não. O reino de Deus não é implantado assim. Nada de Deus é implantado assim. Nada que a gente imponha fica. E se você duvida, vamos buscar o Evangelho. Toda raiz que o Pai não plantou será arrancada. Então, plantar a semente do Evangelho no coração dos outros, os 12 apóstolos. Fazer com que essa semente cresça e floresça, os 500 da Galileia. Mesmo que nós não tenhamos sido aqueles 500, que não estejamos nesta lista, não estejamos dentro desses escolhidos, mas se nós já sabemos disso, nós podemos auxiliar a massa a ser levedada, divulgando o Evangelho, divulgando a doutrina espírita. E já que estamos falando de semente e de massa, vamos lembrar a passagem do semeador, que semeia no campo dos nossos corações e que, dependendo do estado da terra dos nossos corações, mais ou menos receptiva, nós podemos gerar 30, 60 ou 100 por um. Isso significa que de cada conceito, de cada ensinamento, de cada princípio, de cada frase, de cada versículo, de cada palavra que nós aprendemos com o Evangelho, nós podemos fazer gerar frutos, primeiro em nós, não nos outros. Nos outros, nós semeamos. Nos outros, nós colocamos fermento para que aquela massa cresça. Mas em nós dá fruto. Qual é o fruto que o Evangelho faz crescer em nós? O fruto da virtude. O fruto da capacidade de decidir por si só, com conhecimento de causa, sobre uma ou outra coisa. O fruto de desenvolver a razão a fim de que possamos decidir e não deixar que os outros decidam por nós. O fruto de corrigirmos
tentarmos, persistirmos na correção das nossas falhas, dos nossos erros. O fruto da persistência de não desistir do próximo, de respeitá-lo, de amá-lo. O fruto de sabermos que é através da oração que nós nos conectamos de forma consciente com o Criador. É a prece. E a doutrina espírita nos ensina que o trabalho é uma prece. E que o trabalho é toda ocupação útil. Então, se o que eu estou fazendo é útil, é trabalho. E se é trabalho, é uma prece. Você talvez possa me perguntar, mas como que eu vou saber se algo é útil ou não? Vamos buscar novamente o Evangelho de Jesus. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, as ações que você está efetuando, quais as consequências? Quais os frutos estão dando? O que você está adquirindo com isso? Mas não basta adquirir. Em que isso vai modificar o seu comportamento, o seu pensamento, as suas atitudes, a sua forma de agir. Mesmo um filme, mesmo uma música, pode fazer esse papel. Mas para isso, nós precisamos estar olhando, observando, vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações e pedindo a Deus para nos dar coragem, paciência e resignação para enfrentarmos tudo que nos segue. Então, não vá ter com os gentios. Prepare-se. Aguarde o momento certo, a hora certa, tudo a seu tempo, tudo a sua hora. Não precisamos ser temerosos e nem temerários. Não podemos ter medo, mas também não podemos, ou melhor, não devemos ter medo, mas também não devemos ser afoitos. O Evangelho tem tanto ensinamento, que João, na sua epístola, no seu Evangelho, já dizia que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não conteria, todos os livros do mundo seriam insuficientes para escrever tudo o que Jesus fez. Não são sempre exatas essas palavras, mas são bem semelhantes. Não dá. Então, nós precisamos entender. Aí talvez você esteja falando assim, puxa, mas que dificuldade de estudar a Bíblia, que dificuldade de estudar o Evangelho, que dificuldade de estudar a doutrina, eu não sei ler, eu não consigo compreender. Mas a grande vantagem, que também a doutrina espírita nos ensina, que nós não precisamos saber ler, nem escrever, nós não precisamos conhecer todos os livros. Nós precisamos vivenciar. Nós precisamos fazer o bem. Então, para exercitar o Evangelho de Jesus,
para exercitar a doutrina espírita, basta que nós estejamos sempre procurando fazer o bem, procurando sempre auxiliar de alguma forma as pessoas, começando por auxiliar a nós mesmos e fazendo com que as nossas forças auxiliem aqueles que estão à nossa volta. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, netos, amigos, conhecidos, parentes. Mas, ou melhor, se pudermos aprender com as palestras, com os estudos, com a leitura, fica, não vou dizer mais fácil, mas fica mais consolidada, à luz da razão, aquilo que nós já fazemos. Aí nós passamos a entender o porquê nós fazemos. Para que nós fazemos é fácil, para sermos melhores. Mas aprendemos também por quê. Porque temos defeitos. Porque precisamos recuperar, às vezes, algum tempo perdido. Ou ainda, porque não podemos perder tempo. Tem o dito popular que fala que o tempo não se recupera. Entretanto, podemos deixar de perder tempo. Como? Utilizando o tempo de ações fúteis, de ações pouco úteis, para dedicarmos o nosso tempo às ações mais úteis. Conversando com o Dr. Joel de Barra Mansa, hoje já falecido, a gente estudava os evangelhos e ele me ensinou algo. Você sabe por que o homem desenvolve a inteligência e faz a máquina de lavar, o ferro de passar roupa, a máquina de lavar roupa, cria os detergentes, cria os sapólios, cria o computador, toda essa tecnologia, essa internet que nós estamos utilizando agora. Muitos falam, e é fato, para nos dar comodidade. Outros falam para que nós possamos produzir mais. Também é verdade. Mas é verdade também que o homem precisa, com a tecnologia, fazer mais, produzir mais e aproveitar aquele tempo que ele tem disponível devido à ajuda de toda essa tecnologia para cuidar daquilo que nós sempre esquecemos. Você sabe aquilo que nós sempre esquecemos e que temos dificuldade de lembrar? Nós lembramos de fazer tudo, mas poucos de nós, e eu falo por mim, não posso falar por você, poucos de nós conseguem se lembrar de cuidar do espírito. E cuidar do espírito não é só ler e estudar, ouvir palestra. Não é só também fazer a caridade do jeito que nós pensamos, imaginamos e fazemos, ou não. Mas é também tendo e tomando a consciência dos defeitos que possuímos para fazer melhor, para nos modificarmos. Então,
a gente percebe que Jesus ordenou que os discípulos fossem, que não procurassem as estradas dos gentios, os caminhos dos gentios, nem os samaritanos, mas mandou com que eles procurassem as ovelhas perdidas de Israel. Israel era aquele povo que era considerado o povo de Deus, que fez a primeira aliança com Deus. Então, eram aqueles do povo que não estavam seguindo os ensinamentos adquiridos. Eles já conheciam a ideia do Deus único, mas apenas estavam descartando. Do mesmo jeito que Deus enviou Jesus para nos lembrar aquilo que Deus falou no Velho Testamento. Do mesmo jeito que Jesus pediu ao Pai, e o Pai enviou para nós outro Consolador que ficará conosco para sempre. O Espiritismo. Então, um é complemento do outro. Um é desenvolvimento do outro. Mas todos pregam a mesma coisa. Porém, com palavras diferentes, a gente conhece e sabe que há uma série de alegorias, de fábulas, de parábolas, que nós precisamos interpretar. Mas se estudarmos a doutrina espírita, certamente conseguiremos fazer isso. Então, as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel, da moradia, da nação, do povo, aqueles que congregam todos num só pensamento. Então, se você considerar que não está preparado, capacitado para falar para determinado tipo de pessoa, procure adquirir o poder, o conhecimento, seja através da prática, seja através do estudo. Tenha coragem, porque as línguas de fogo estarão sobre a sua cabeça. Saiba que não é necessário ser perfeito para falar de evangelho. Não é necessário fazer para poder advertir aquele que não faz. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais, através das perguntas de Allan Kardec, itens 19, 20 e 21, nos ensinam a fazer exatamente essa diferença. Busquem ler, meditar e refletir Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, capítulo 10, itens 19, 20 e 21. É lícito repreender o próximo. É lícito divulgar os defeitos do próximo. Vale a pena. Então, se nós nos considerarmos que não somos capazes de divulgar para determinado tipo de pessoas, vamos procurar o poder e vamos procurar exercitar com aqueles que já creem. E esta é exatamente a orientação de Allan Kardec. Você crê em Deus? Você crê na existência do Espírito?
Ah, tá. Então nós podemos falar de reencarnação, de mediunidade e outras coisas. Mas se a pessoa diz que não crê em Deus, ou não crê na existência dos espíritos, não vamos perder tempo com eles. Não digo para desprezar, mas, ou seja, não vamos gastar nosso tempo precioso. Diz Allan Kardec, é preferível convencer, converter, é preferível gastar o nosso tempo com 100 pessoas que creem, ou as ovelhas perdidas de Israel, do que com uma que não crê. Então, eu espero que essa passagem, mais uma vez, agradeço a Lúcia, do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec, da cidade de Queimados, do estado do Rio de Janeiro, agradeço a diretoria, agradeço a confiança e a oportunidade de trabalho. Certamente, além do que eu já percebi, vou novamente refletir sobre tudo isso que eu falei para vocês, porque eu tenho certeza que eu sou o primeiro beneficiado e sou o primeiro que preciso ouvir tudo aquilo que eu falei para vocês. Tenho todos vocês muita paz, muita alegria, muita saúde, muito desenvolvimento e que Deus continue conosco e continuará, mas que nós continuemos com Ele agora e sempre. Muita paz a todos vocês.